Olá a todos, a todas, bom dia. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite. Para mim é um prazer imenso estar aqui, inclusive conhecendo esse prédio, que apesar de trabalhar aqui na universidade, não conhecia ainda esse espaço. Então, é uma honra muito grande estar aqui presente e ao lado do companheiro Felipe. Eu gostaria de, antes de começar, fazer uma rápida propaganda, né? Nós temos um instituto, alguns de vocês conhecem, principalmente aqueles que são da área de serviço social, acho que conhecem um pouco mais, que é o Instituto Lukács, que faz um trabalho de difusão teórica militante. E a gente publica os livros a preço de custo, né, porque a produção é feita exatamente sustentada no nosso trabalho voluntário e espontâneo. E a gente está lançando esse ano 3 títulos, dos quais 2 estão aqui, né? Um que é meu, que é aquele laranjinha lá, Impossibilidade da Universalização da Educação, mas eu quero falar justamente sobre o outro, sobre o livro Lilás, que trata-se de um livro cujo título é Mitos da Dominação Masculina. É um livro de uma antropóloga americana chamada Leacock, que aqui no Brasil é conhecida por alguns textos esparsos. Talvez o mais conhecido dele seja o apêndice da Origem da Família Propriedade Privada, da edição da Expressão Popular, que é escrito por ela, que foi adicionada ao livro pela Expressão Popular. Então é uma das poucas antropólogas, e sobretudo americanas, no campo do marxismo. E esse livro é um clássico que nunca havia sido publicado no Brasil. A gente tomou a iniciativa de publicar, por entender que é obra fundamental para a gente conhecer as origens e as determinações dessa subordinação da mulher em relação ao homem na sociedade de classe, especialmente na sociedade capitalista. E a Licoca, ela vai justamente qualificar, em um certo sentido, o debate que se faz hoje em dia, né? A gente percebe que o debate que se faz hoje em torno do gênero, da questão de gênero, é em muitos casos de um nível, né, que perde de vista as questões mais fundamentais. E aí acho que ela faz essa recuperação importante. Sobretudo porque ela reafirma a possibilidade da construção da sociedade onde haja uma efetiva igualdade de gêneros. Então, é um grande clássico que a gente conseguiu fazer uma tradução muito primorosa, feita por uma professora do Ceará, já aposentada, e que morou décadas nos Estados Unidos, fez mestrado, doutorado lá. Mas só para dar a dimensão do primor dessa tradução, ela chegou aí ao Canadá para ver as tribos remanescentes, os museus da tribo que a Lecoq vai analisar, lá do norte do Canadá, para, enfim, para aprimorar algumas questões relativas à tradução. Então, assim, é de um preciosismo, é uma tradução maravilhosa e que foi feita também de forma voluntária. Graças a tudo isso, a gente está conseguindo publicar esse livro e vender ele a R$ 8,50. Então, é um livro de quase 500 páginas por R$ 8,50, que é exatamente o preço de custo dele. Tá? E, além disso, tem lá o laranja, que também é o mesmo preço, R$ 8,50. Bom, além disso, todos os nossos livros estão disponíveis para download gratuito na nossa página na internet, com exceção desses mais novos, que por uma questão técnica ainda não estão lá disponíveis, mas todos estão disponíveis para download em PDF gratuito. Enfim, feita essa rápida digressão, a gente vai começar, tá joia? Bom, há um mito bastante predominante de que a educação formal, ela se antagoniza com o capitalismo, né? A gente ouve isso no senso comum de diversas formas. Então, se costuma dizer, por exemplo, que se expandir a educação, ou oportunizar o acesso à educação mais amplo possível à classe trabalhadora, isso vai fazer com que se desenvolva uma consciência crítica, as pessoas vão ter uma formação mais sólida, e isso vai implicar em entraves ao desenvolvimento capitalista. Quer dizer, ao capitalismo não interessaria essa expansão da educação, ao capitalismo não interessaria ofertar educação à classe trabalhadora. Então, isso é um mito mais ou menos difundido e aceito e reproduzido nas relações cotidianas de que há essa oposição entre educação formal e capitalismo. Se a gente for analisar exatamente a função social da educação no interior do capitalismo, isso não se sustenta. Em primeiro lugar, vai ser a sociedade capitalista que, pela primeira vez, vai ofertar educação para a classe trabalhadora. Os modos de produção anteriores, a sociedade escravista, a sociedade feudal, eram modos de produção que a educação formal, aquele saber mais elevado do ponto de vista, né, hierárquico, ele era
vedado à classe trabalhadora. Não fazia sentido, por exemplo, que os trabalhadores da Grécia Antiga tivessem acesso aos conteúdos militares que eram típicos da classe dominante. Não fazia sentido que eles tivessem acesso aos conteúdos relativos à vida cidadã, né, a gramática, a retórica, a política, a filosofia, o estudo das belas artes, que eram escravos. Assim também na sociedade feudal. A reprodução desses modos de produção anteriores exigia que, para a classe trabalhadora, o acesso à educação fosse limitado à educação que se aprendia no cotidiano, as relações sociais, a educação em sentido lato sensu. Mas, com o desenvolvimento da sociedade capitalista, nesse processo de transição do feudalismo, vai se instituindo um novo modo de produção, que a reprodução dessa nova forma de sociedade exige que a educação também seja ofertada para a classe trabalhadora. A dinâmica da reprodução social capitalista exige que a educação também seja ofertada para a classe trabalhadora. Então, já desde a origem, não há um antagonismo entre a expansão da educação, o acesso à educação formal por parte da classe trabalhadora e capitalismo. Muito pelo contrário, o capitalismo exige. Agora, como tudo que existe é histórico, e como tudo que existe está em processo, este acesso à educação à classe trabalhadora não começa na origem do capitalismo, na transição do capitalismo, de forma ampla. A gênese, o germe começa lá, mas esse processo ele vai se ampliando quanto mais o capitalismo se desenvolve. Então, lá no início desse processo, nesse período de transição, alguns movimentos já sinalizam isso teoricamente, explicitamente. Isso vai acontecer com o humanismo, com o Renascimento no século XVI, com a Reforma Protestante. Pela primeira vez, vai se defender um acesso à educação formal para a classe trabalhadora, por uma necessidade da reprodução social capitalista. Mas, em termos práticos, muito pouco é feito nesse momento. Você vai ter algumas experiências desenvolvidas, sobretudo pela Reforma Protestante, de acesso à educação para a classe trabalhadora. Mas a gênese desse processo se inicia lá. E quanto mais o capitalismo se desenvolve, mais se amplia esse acesso da classe trabalhadora à educação formal, que se torna cada vez mais necessário que a classe trabalhadora tenha acesso. Um outro indicativo interessante desse processo vai ser o processo de Revolução Industrial, ou até antes mesmo disso, quando isso fica explícito no texto do Adam Smith lá na Riqueza das Nações. O Adam Smith vai deixar explícito na Riqueza das Nações a necessidade de se educar os filhos da classe trabalhadora. Ele vai dizer, ainda que sejam doses homeopáticas, mas ele vai dizer que é extremamente necessário. Porque se corria o risco naquele momento, e se caminhava para isso, do que ele vai chamar de bestialização da classe trabalhadora. Estava se atrofiando a classe trabalhadora. Ele vai perceber que era necessário que a classe trabalhadora, que as crianças da classe trabalhadora tivessem acesso à educação formal. Que esse primeiro período, né, no qual as crianças iam trabalhar, fosse dedicado a uma formação, né, ainda que fosse restrita a um conhecimento elementar, mas ele vai perceber essa necessidade e vai deixar isso explícito. E a própria dinâmica da Revolução Industrial e com as leis trabalhistas que vão surgir na década de 40 do século XIX na Inglaterra, se começa a expandir mais ainda a educação para a classe trabalhadora, como forma de prevenção da existência da classe trabalhadora futura, mas também como uma necessidade de formação geral, mas ao mesmo tempo de alguma formação técnica para a classe trabalhadora. Ou seja, o que eu quero sinalizar é aquilo que eu disse no início. Não há antagonismo, não há oposição entre acesso à educação formal para a classe trabalhadora e capitalismo. É da própria natureza do capitalismo uma necessidade que a educação seja ofertada à classe trabalhadora. E evidentemente que não pode ser a mesma educação. Quando a gente está falando de educação, essa educação ela não é a mesma. A gente tem graus, gradientes variáveis de educação. Então, evidentemente que a educação que vai ser ofertada à classe trabalhadora não é a mesma que é ofertada à classe dominante. É impossível. Né? Você tem graus diferentes de acesso e de educação. Mas é educação formal. Né? E é isso que o capitalismo vai promover. Então, qual seria a função social da educação no interior do capitalismo? Por que o capitalismo, para sua reprodução, precisa que a classe trabalhadora acesse, ainda que níveis diferenciados, e ainda que de forma diferente ao longo do processo histórico, mais restrito e cada vez mais ampliado,
a educação, né? De que forma essa educação vai mediar esta reprodução, vai contribuir para a reprodução dessa sociedade. Uma primeira mediação é a formação técnico-profissional da classe trabalhadora. O desenvolvimento e a dinâmica do capitalismo exigem uma formação técnico-profissional para algumas atividades, isso não é geral, que seria impossível de aprender no ambiente das relações sociais cotidianas. Não dá para aprender no convívio social, não daria para aprender, né, no convívio do tecido social. Exige uma formalidade. Então, há uma dimensão técnico-profissional exigida pelo capitalismo. Isso faz com que a educação seja ofertada para a classe trabalhadora. Uma outra mediação é que, além dessa formação técnico-profissional, você precisa ajustar ideologicamente as pessoas para essa nova sociedade, para a sociedade capitalista. Perceba que no processo de transição, a sociedade capitalista está sendo construída como um todo. Inclusive, está surgindo os estados nacionais, as línguas nacionais estão se instituindo enquanto línguas nacionais, porque até então não eram, né, sob a predominância de algumas regiões, né, que vão homogeneizando determinados domínios, que vão se constituindo em estados nacionais hegemônicos sobre determinadas regiões e que impõem a sua língua como língua nacional. Então, esse ideal de nacionalidade, de nação, esse ideal de um homem livre, né, que estabelece contratos na esfera das relações sociais livremente, isso precisa ser construído ideologicamente. E desde o início, a educação, tanto no seu sentido mais geral, quanto essa educação formal, mais estritamente falando, vai cumprir essa função. Mas mesmo hoje, ou seja, a educação cumpre um papel de ajustamento ideológico do indivíduo às necessidades do capital. Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre isso. Uma outra mediação bastante evidente hoje em dia é que a educação ela vai ser vital, né, na esfera da produção e do consumo. Percebam que, ao ampliar o acesso da classe trabalhadora à educação, por meio, né, das ações do Estado, eu aumento a demanda agregada ao Estado. Ou seja, o Estado é vital para a produção e para o consumo nessa esfera da educação, inclusive. Quanto mais eu amplio as escolas do Estado, quanto mais eu amplio as universidades do Estado, mais o Estado se torna consumidor fundamental, né? Então, há toda uma esfera produtiva que se beneficia da ampliação dessa rede de educação que os Estados vão instituir. Então, basta a gente olhar para esse prédio e ver o tanto de mercadorias que estão contidas nele, né? Então, quanto mais eu expando a educação, mais também eu crio uma demanda agregada de produção e consumo na esfera do Estado. Bom, contribui decisivamente também nessa direção para a produção de mais-valia também, essa ampliação, né? E para a valorização da mais-valia também, à medida em que essa esfera, que é uma esfera do ponto de vista econômico do consumo, da esfera de serviços, né? Então, portanto, ela não produziria uma mais-valia, mas contribui para a valorização da mais-valia. Então, a educação é vital para a reprodução do capital. Do ponto de vista daquilo que eu mencionei, que seriam os ajustamentos ideológicos, o Mesários, que é um autor fundamental para a gente pensar a educação, entre tantos outros no campo do marxismo, ele tem uma conferência que ele deu anos atrás, décadas atrás, no início da década dos anos 2000, e que foi transformado em livro, que chama-se Educação para Além do Capital. E ele vai chamar atenção para isso, né, para esse papel que a educação cumpre no sentido de internalizar nos indivíduos as demandas e as necessidades do capital como sendo demandas e necessidades do indivíduo. Então, ao fazer esse ajustamento ideológico, a educação cumpre um papel de fazer com que os indivíduos assumam como seus ou como suas as necessidades do próprio sistema reprodutivo do capital. Cumpre o papel de internalização dos valores, das normas do capital como sendo do indivíduo. Isso é vital para a reprodução do capital. Legitima a posição hierárquica do sujeito. Eu aceito a minha posição hierárquica do sujeito, que eu tenho no interior da sociedade. E mais ainda, vai dizer o Mesários, quando eu penso, né, nas minhas perspectivas, quando eu penso
nos meus horizontes, do que eu posso, até onde eu posso atingir enquanto indivíduo, eu penso nos limites do sistema. As minhas perspectivas e os meus horizontes de construção individual se limitam aos horizontes e perspectivas do sistema. Na verdade, os indivíduos podem se construir muito mais ricamente do que o sistema capitalista impõe. Mas a gente não consegue pensar além do sistema, a gente só pensa no interior do sistema. Então, o que eu tomo como perspectiva e como horizonte é a realização no interior desse sistema, achando que isso é o máximo de construção individual. E tanto não é que a gente tem pessoas que se realizam amplamente nessa esfera e não vivem bem. A gente tem situações em que o desempregado está com depressão, mas a gente tem situações em que a pessoa que está bem economicamente está com depressão. A gente tem situações nas quais as pessoas que, do ponto de vista econômico, não têm o que questionar, estão mal. Não se realizam individualmente. Então, se realizar nos horizontes do sistema, se realizar na perspectiva que o sistema impõe, não é o máximo de realização individual que se pode alcançar. É o máximo de realização individual no interior do sistema capitalista, que a gente assume como o limite máximo. A educação contribui para essa internalização, vai dizer o Mesaros. Então, esse ajuste ideológico é vital para a reprodução do capital. Daí porque não há esse antagonismo entre expansão da educação formal e sociedade capitalista. Daí porque esse discurso de que ao expandir a educação, nós estaríamos fazendo ações contra o capitalismo. Não necessariamente. A gente pode dirigir ações que se opõem à reprodução do capital, mas não necessariamente. Não necessariamente. Como a gente está vendo aqui a partir do Mesários. A gente pode exemplificar isso trazendo exemplo aqui da última eleição. Algumas colegas nossas da pedagogia ficaram chocadíssimas, porque fazem um trabalho militante em sala de aula, do ponto de vista, né, de se orientar por uma perspectiva humanizadora, tal, e ficaram chocadas quando perceberam que as turmas nas quais elas davam aulas, boa parte dos alunos se direcionavam para votar no candidato que representava o aspecto mais conservador e mais extremista. Ficaram chocadas. Bom, mas a gente está educando essas pessoas, por que estão dirigindo para isso? Exatamente porque esse antagonismo não é tão claro como a gente pensa, não existe. Então ficaram chocadas. Na verdade, a educação cumpre esse ajustamento ideológico, cumpre essa função social. Na contemporaneidade, como é que se dá essa reprodução? Na contemporaneidade, como a educação exerce essas mediações? Bom, isso fica muito claro na ênfase que a pedagogia é fundamental nesse processo, porque é ela que vai instituir, do ponto de vista da educação formal, né, é a pedagogia que vai instituir, que vai tornar em práticas educativas, que vai orientar as ações educativas no interior das escolas, no interior das universidades. Então, a pedagogia é vital nesse processo. E a gente vê o enfoque que é dado hoje na pedagogia em determinadas competências que estão muito vinculadas à necessidade de capital contemporaneamente. Então, por exemplo, hoje há uma ênfase muito grande do ponto de vista das tendências pedagógicas que se trabalham hoje na escola, que se exigem, do desenvolvimento da criatividade, da capacidade de resolução de conflitos, do trabalho em equipe, da flexibilidade, da comunicação, da autoconfiança, da autogestão e, sobretudo, resiliência e criatividade, que são dois termos bastante caros hoje em dia, sobretudo no campo da pedagogia. Resiliência e criatividade. Nunca, como antes, a gente teve que ser criativo e resiliente para sobreviver no interior dessa sociedade. Como a gente vive uma situação de desemprego estrutural cada vez mais crescente, né, tentar buscar formas de sobreviver hoje em dia é vital. Então, você tem que ser criativo para tentar sobreviver. À medida que você não consegue vender sua força de trabalho, veja, o desemprego, né, é da natureza do capital. O capital precisa de um contingente imenso de desempregados, o que o Marx chamou de exército industrial de reserva, para sua reprodução, para forçar o valor da força de trabalho para baixo. Como qualquer mercadoria, na lei da oferta e da procura, você tem uma maior oferta de força de trabalho em um número menor de vagas, o valor dessa força de trabalho tende a baratear. Mas hoje a gente vive um desemprego estrutural que alcança um limite que
transpassa a necessidade do exército industrial de reserva. Então, as pessoas não conseguem vender sua força de trabalho. E daí, para sobreviver, tem que ser criativo, né? Tem que buscar no interior dessa sociedade formas de sobrevivência material. E aí passa pela questão de desenvolver o que se convencionou chamar empreendedorismo, né? Empreendedorismo. E aí, dos mais variados, né? Desde vender produtos por revistas a fazer tortelete para vender, fazer coxinha, enfim, tem que se virar, né? Então, a criatividade é uma competência que tem que ser desenvolvida nos tempos atuais. Uma outra que eu mencionei que chamei a atenção, que era a questão da resiliência. Nunca o indivíduo teve que lidar com tantas dificuldades quanto hoje. Então, torna-se vital que ele seja capaz de suportar o mundo em que vive, de suportar as dificuldades que ele encontra. E daí a ênfase nessa desenvolvimento dessa competência, dessa qualidade, se torna ainda maior no campo da pedagogia. Veja, todos aqueles elementos que eu falei que mediam a educação na reprodução do capital continuam existindo na sociedade contemporânea, mas se apresentando de uma forma diferenciada. Então, por exemplo, hoje se torna vital controlar a demanda por emprego, reduzir ao máximo possível a demanda por emprego. À medida que eu tenho um desemprego estrutural cada vez mais crescente, reter, né, o aluno, o indivíduo, por mais tempo em situação escolar, faz com que eu diminua a pressão por emprego, à medida que ele mesmo vai introjetar que o emprego, o trabalho, ele não conseguiu vender sua força de trabalho, não porque há um desemprego estrutural, né, mas a compreensão que ele acaba tendo é porque ele não se qualificou suficientemente. Então ele vai fazer um ensino superior, que há décadas atrás não seria necessário para vender a força de trabalho. Para vender a força de trabalho, eu venderia sem ter ensino superior. Eu venderia sem ter educação básica. Hoje, não. Dada a situação de desemprego, para vender a força de trabalho, eu tenho que ter o máximo possível de grau de escolarização que eu tenha, que eu possa alcançar, ainda que seja para um posto de trabalho que não tenha relação com minha formação. Então, a gente começa a introjetar que é necessário que eu faça um curso superior, que é necessário que eu faça uma especialização, um MBA, e não só uma especialização. Isso é curioso, porque as pessoas não se formam mais em uma área, né? As pessoas fazem um curso superior, fazem outro curso superior, muitas de áreas opostas, fazem especializações distintas, mestrados distintos, para ampliar o leque de possibilidades da sua venda de força de trabalho. Então, acaba assumindo que o emprego que eu tanto desejo não foi alcançado por conta disso. Isso resolve a situação de desemprego estrutural? Isso resolve a crise estrutural que o capital vive? Não resolve, mas ameniza os efeitos mais graves, contribui para a amenização dos efeitos mais graves desse sistema. E é a única esfera no qual o capital pode atuar, que é na esfera da política. Ele não tem como resolver a crise estrutural na qual ele se encontra, porque isso implicaria na sua extinção. Porque essa crise se origina na sua própria natureza. Como ele não pode ir até a sua causa, ele vai tratar dos efeitos dessa causa na esfera da política, amenizando os efeitos mais graves, mais danosos dessa crise. Então, ao difundir esse ideal de empregabilidade ou da necessidade de uma ampliação cada vez maior de uma formação no campo da formalidade para conseguir emprego, eu diminuo de alguma forma a pressão sobre o mercado de trabalho. Uma outra internalização que a educação promove contemporaneamente é a culpabilização do desempregado pelo desemprego. A gente acaba assumindo que o desemprego existe ou que eu não consigo emprego porque, de fato, eu que não estou preparado para o posto de trabalho, eu que não consegui. Quando, na verdade, é o contrário, né? Mesmo que todo mundo tivesse uma qualificação mais elevada possível e igualitária, ainda assim não conseguiria emprego, porque não há emprego para todos, né? Mas a gente acaba introjetando isto. A gente se culpabiliza pelo desemprego, né? Ou pela falta de empreendedorismo, porque as oportunidades estão aí, mas eu não consigo pensar em algo viável economicamente com o qual eu possa me virar. E eu observo ao redor, não, mas fulano consegue, eu não consigo. Então, contribui para a culpabilização do indivíduo pela situação de desemprego. Mais uma vez, resolve o problema da crise? Resolve o problema da crise estrutural, do desemprego estrutural? Não resolve. Mas atua na amenização desses efeitos. Então, nós temos, de fato,
A educação contribuindo para esse ajustamento do sujeito à situação de crise. Veja que curioso, eu estava falando da universalização e da expansão da educação. O momento em que a educação mais se expande no capital é o momento em que nós estamos com os maiores índices de desemprego. Se a relação entre educação e trabalho fosse tão direta, por isso que eu disse desde o início, a educação é a mediação fundamental para a formação técnico-profissional daqueles profissionais que o capitalismo precisa. Porém, não se limita a isso. Faz os ajustamentos ideológicos. Porque essa relação direta não existe. Hoje nós estamos expandida a educação num nível nunca assistido antes, numa situação de desemprego estrutural. Se essa relação fosse direta, né, fosse tão direta, nós teríamos uma redução do acesso à escola à medida que os empregos estão reduzindo. Mas não, a gente tem a ampliação do acesso à educação formal na situação de desemprego. As pessoas que estão se formando vão ser empregadas? Não vão ser. Nós estamos formando as pessoas para o desemprego. Nós estamos ajustando as pessoas para a situação de desemprego permanente, estrutural. A minha geração e as gerações anteriores consideram essa situação que nós vivemos anormal. O sujeito está ora empregado, ora não está, né? Ora ter um emprego temporário, ora não ter, se virar de uma forma ou de outra. Né? É saber que durante o ano todinho só tem 3 meses que dinheiro vai entrar e saber administrar isso. Isto é absolutamente anormal para a minha geração e para as anteriores, mas é a normalidade das gerações atuais, contemporâneas. Está virando absolutamente normal. Né? E viver nessas condições traz uma série de problemas do ponto de vista psíquico, do ponto de vista, enfim, existencial para as pessoas. Né? Então, essa relação direta que a gente tenta visualizar entre educação e trabalho não existe. A educação é a mediação para a reprodução do capital, mas é uma mediação. Portanto, a relação que ela estabelece com o trabalho é por vias mediativas, é por mediações e não de forma direta. Embora, de fato, ela forme sujeitos necessários para pôr a máquina em funcionamento, né? Ou seja, embora de fato ela faça uma formação técnico-profissional, mas não só isso, ela faz os ajustamentos ideológicos necessários, como esses que eu mencionei. Tá? Veja, então o que, é que seria possível fazer nesse quadro? Né? Eu estou descrevendo mais ou menos aqui, e aí já vou finalizando para poder dar a oportunidade aqui para o Felipe, e a gente ter o debate. O que é que a gente visualiza nesse cenário? É que a educação ela é essencialmente conservadora e reprodutivista. Esse é o caráter dela. Veja, ela se encarrega de transmitir o que foi adquirido. Transmitir o que foi adquirido é absolutamente conservar. Né? Atuar de forma a mediar uma reprodução social é reprodutivismo. Então, a educação é essencialmente conservadora e reprodutivista. Todavia, ser conservador nesse sentido e ser reprodutivista não é necessariamente negativo em si. Porque eu só posso ter o novo e só posso ter a continuidade social se eu tenho a conservação, se eu tenho a reprodução. Se eu não tenho a continuação, se eu não tenho a reprodução, não há possibilidade de produção do novo. Então, o caráter, vamos dizer, negativo que essa continuidade e essa reprodução assume, não é da educação em si, mas da sociedade de classe. Nas comunidades primitivas, lá na pré-história, que a Lee Koch descreve nesse livro que eu mencionei, as relações eram igualitárias, você não tinha classes sociais. A educação cumpria a mesma função, era mediação para a reprodução daquela sociedade, mas reproduzia uma sociedade igualitária. Então, portanto, não tinha esse conteúdo negativo. Mas com a sociedade de classe, ela vai reproduzir sociedade de classe. Consequentemente, vai assumir um caráter negativo. Mas necessário, porque do contrário, a reprodução não se dá. Então, é impossível a gente construir uma outra educação no interior da sociedade capitalista que não seja ajustada à sociedade capitalista. Sei que parece um absurdo o que eu estou dizendo, e é um absurdo, mas é impossível. Quando a gente conseguir construir uma educação que não seja uma educação capitalista, a gente não estará no capitalismo. As relações cotidianas prendem, exigem que a gente forme sujeitos, a gente enquanto educador, né, forme sujeitos que a sociedade precisa, ajuste os sujeitos. Eu não posso formar um sujeito que não seja para essa sociedade. As relações me impõem isso. Então, por exemplo, se eu estou lá na educação básica dando aula de matemática, física e história, eu não posso, sob pena de
criar dificuldade para a reprodução individual daquele sujeito, me negar a trabalhar os conteúdos que o Enem exige, embora eu possa ser um crítico radical do Enem. Eu não posso deixar de transmitir para esses alunos o que ele necessita para enfrentar a alienação, o estranhamento mais grave entre os homens na sociedade capitalista, que é a disputa pelos empregos. Eu favoreço os alunos que eu conhecia casualmente, quer dizer, o acaso me colocou frente a alguns alunos. Por isso eu torço, por isso eu estou ensinando. E quero que eles tenham sucesso, mas para eles terem sucesso, é em oposição aos outros, que eu não conheci, que o acaso não me colocou frente a ele. Não há espaço para a realização de todos. Percebe que as conquistas, nesse âmbito, são conquistas que não se antagonizam ao capital. O máximo de realização para o educador é quando ele encontra pessoas que ele ensinou, né, e que se realizaram no âmbito da sociedade capitalista. Então é uma maravilha. Eu, por exemplo, tive alguns alunos, tanto da educação básica, quanto da época que eu era substituto ainda na UFAM Maceió, que hoje são colegas meus. Quer dizer, apesar de terem sido meus alunos, hoje são colegas meus. Então, o máximo de realização que a gente consegue dá uma satisfação pessoal, mas está dentro desse âmbito. A gente não rompe com isso. Há uma série de amarras. Isso não quer dizer que a educação não possa se dirigir para a construção e superação dessa ordem de coisa. Pode. Isso ela pode fazer. Isso nós podemos fazer, porque há um campo de autonomia para a gente. Isso a gente pode fazer. E eu diria que hoje, para discutir de fato a contemporaneidade, o fundamental da educação, em todos os níveis, por incrível que pareça, o mais revolucionário hoje que a gente pode fazer no campo da educação é lutar contra essa contra-internalização que eu mencionei, né, que Mesaros menciona, na construção do que ele chama de uma contra-internalização ou uma internalização socialista. Construção de uma consciência socialista. Que quer dizer nada mais, nada menos, e afirmar o caráter radicalmente social dessa sociedade, isto é, que essa sociedade é produto das ações dos homens. E como ela é produto das ações dos homens, nós podemos produzir uma outra sociedade que não seja essa. Então, reafirmar a história é vital. Reafirmar a história é vital. Afirmar o caráter transitório da sociedade, histórico. Esses elementos que o liberalismo nos diz e que o cotidiano ratifica como sendo ahistóricos, universais, do indivíduo egoísta, mesquinho, né, tem que ser demonstrado o caráter histórico dessa essência. De fato, o homem no capitalismo tem essência egoísta e individualista, mas é a essência do homem no capitalismo. É sócio-historicamente construída essa essência. Nas outras formas de sociedade não era esse o conteúdo da essência do humano. Nas comunidades primitivas, o homem não era egoísta e individualista. Não era. Né? Muito pelo contrário. Então, provar, demonstrar o caráter histórico transitório da sociedade. Essa relação que o liberalismo cotidiano nos diz como universal, da venda e da compra de força de trabalho, não é universal. A propriedade privada não é universal, nem sempre existiu. É historicamente produzida. Então, portanto, reafirmar o caráter histórico. Na direção de que, se houve uma sociedade que tinha outras formas de relação, é possível construir uma outra sociedade para além dessa. Então, se torna vital e extremamente revolucionário, e sobretudo para a realidade brasileira que nós vivemos hoje, mas não é exclusividade do Brasil, reafirmar contra o irracionalismo reinante a racionalidade e a história. A negação da história, né, ela acontece de forma mais exacerbada, como nós assistimos hoje, na negação que se faz da ditadura militar, na negação que se faz das descobertas científicas já amplamente consolidadas, como o fato de que a Terra é redonda. Né? Então, mas não são nem o racionalismo mais grave esse. Né? O racionalismo mais grave é esse que nega que a história é produzida pelos homens, mas hoje reafirmar o caráter histórico. O Marx, lá na ideologia alemã, né, em uma das passagens, ele diz, olha, só conhecemos uma ciência, ele e Engels, só conhecemos uma ciência, a ciência da história. A história, vai dizer ele, a história pode ser tratada do ponto de vista da ciência natural, da história natural e da história dos homens. Ele vai dizer, aqui nos interessa a história dos homens. Mas desde que a história da sociedade começou, a história do mundo natural e dos homens se confundem. Não podem mais ser separadas, diz o Marx lá. Quer dizer, isso é necessário porque
a ideologia, ele está lutando contra o irracionalismo no seu tempo, escrevendo isso ainda na primeira metade do século XIX. Ele vai dizer, toda ideologia, ou ela é uma abstração da história, ou uma subordinação da história a essa ideologia. Ou seja, todo irracionalismo, ou ele é uma negação da razão, ou uma negação da história, ou a subordinação desse racionalismo, dessa construção ideológica, a subordinação da história a essa construção ideológica, a esse racionalismo. E é isso que nós assistimos hoje. Né? É vital que nas salas de aula de educação básica, é vital que isso, na mais elementar, no ensino fundamental, nos primeiros anos do ensino fundamental até o ensino superior, a gente reafirme o caráter da história. Quando Marx diz que só conhecemos a história, ele não está pensando em hierarquia entre ciências. Ele está dizendo isso porque tudo que existe é histórico. Tanto no mundo natural quanto no mundo social. Tudo é processo. Então, negar o processo, negar a história, possibilita isso que a gente está vivendo. O irracionalismo, reafirmação, né, das características mais ultrajantes da humanidade. É o que nós vivenciamos hoje. Tá? Então, para finalizar de fato, a educação é conservadora e reprodutivista. Não tem como a gente romper esse caráter, mas tem como a gente fazer uma série de ações que direcionam para a superação dessa sociedade. E a primeira delas é demonstrar o caráter transitório desta forma de sociedade. Obrigado. Bom dia. Parabenizar o professor Talvanes pela excelente fala, né? Agradecer o convite. Parabenizar a comissão organizadora, né, pelo evento, está belíssimo. A minha tarefa hoje é bem mais facilitada por conta da primeira fala do professor Talvanes, tanto que insisti para ele falar primeiro, né? Então, o Talvanes coloca já os pressupostos, a base material de muitas coisas que eu vou trabalhar aqui nesses 30 minutos. Espero cumprir o tempo, viu, coordenador? Mas eu vou aprofundar especificamente numa questão, que é a técnica, a formação técnica. Mas não trataremos por esse nome, de formação técnica, porque formação técnica é comum em todas as formas de produção, em todos os modos de produção. No capitalismo, nós temos uma formação técnica diferenciada, que é uma formação técnica fetichizada. Isso é uma das categorias que eu estou desenvolvendo no doutorado, né? Eu estou tratando o tecnicismo, conhecido da gente, por fetiche da técnica, e aqui eu vou expor um pouco dessas bases materiais para depois aprofundar nas questões mais atuais. Então, quando a gente fala em tecnicismo, geralmente associamos bem mais a uma questão da educação, a um tipo de formação. Escutamos várias vezes isso no curso, né, que fiz aqui na enfermagem, que a nossa formação em enfermagem ela é tecnicista. E os grandes teóricos que trabalharam isso, pelo menos no Brasil, trabalharam ela a partir da educação. Só que o tecnicismo é uma condição econômica antes de tudo. Está na natureza do capital, da relação que constitui o capital. Ela se expressará na educação um pouco depois. Um pouco depois porque se funda na economia. A gente não está tratando aí de tempo, como a gente faz numa perspectiva historiográfica. Então, para entender o fetiche da técnica, né, a gente precisa falar da lógica do capital, que é a lógica de autorreprodução. A única função do capital que ele compreende enquanto função é de reproduzir-se a si. Então, para isso, e essa reprodução de si mesmo, ela não é de qualquer forma. Ela é sempre orientada para a expansão e a acumulação. Em termos mais simples, o capital quer sempre mais. Caso isso não ocorra, não ocorre reprodução de capital. Ou seja, o sistema está em perigo, né? A gente tem uma série de exemplos mais empíricos, né? A gente pode tratar das lojas e dos vendedores, né? Que tem sempre uma meta, não é a meta da presidente Dilma, é aquela meta que vai se autorreproduzindo. Todo mês eu tenho uma meta
a ser cumprida. Quando eu cumpro a meta, eu estabeleço, levanto um pouco o sarrafo. Isso é a própria lógica do capital se expressando nas relações cotidianas ali do mercado. E aí, sobre isso se dá também o fetiche da mercadoria. O que seria esse fetiche da mercadoria que coloca as bases também do que a gente vai tratar como fetiche da técnica? É quando a mercadoria toma vida própria. Esse livro, Uma Mercadoria, do professor Diego, de qualidade, como todas, tem qualidade. Esse livro, para ir para o mercado, o Marx até trata, precisa de mãos, de pés, de pessoas que intercambiem, mas quando ele está no mercado, ele adquire vida própria. E o pior, ele se volta para o seu produtor como uma força que o oprime, né, que o aliena. E é disso que a gente trata alienação. Falaremos daqui a pouco. Então, essa necessidade de produzir mercadoria, de realizar o capital através das mercadorias, impõe essa necessidade fundamental de dividir o trabalho social e tecnicamente. Nós temos vários tipos de divisão sociotécnica do trabalho. No capitalismo, nós temos uma forma particular do modelo de produção, né? A gente tem cada vez mais a especialização, a tecnificação desse processo. Pode passar. Bom, aí falando agora sobre o fetiche da técnica em si, né? Para entendê-lo, a gente precisa considerar também que o capitalismo opera uma fratura entre produtores e a tomada de decisões. E quando eu falo produtores, não estou falando do produtor a qual o governo federal se refere. Produtor somos nós, os trabalhadores. Então, no capitalismo, produtor está separado da tomada de decisão. A única tomada de decisão que cabe ao produtor é executar a técnica da forma mais adequada. Ele não escolhe ou decide quanto produzir, qual o horário de produzir, para onde vai essa produção. Então a gente está completamente separado. Eu apenas produzo. Para onde isso vai? Eu não sei. Porque a mercadoria adquire vida própria. Ela tem sua própria forma de regulação, de intercambiar, que é dado pelo fetiche, como a gente falou agora há pouco. E isso nos leva, né, àquela questão de incontrolabilidade do capital. Se eu afasto quem produz de quem toma a decisão, a nossa produção será incontrolável. Ela terá uma vida própria, uma autorregulação que não compete mais a mim enquanto produtor. Ela adquire uma forma, né, Marx chama uma forma fantasmagórica, né, um poder fantasmagórico que se volta contra nós. E aí, particularmente nas técnicas, né, que é fundamental para a produção de mercadorias, nós temos também uma forma de feitiço. Quando a gente está trabalhando, vamos pensar um caso da enfermagem. A gente está executando uma técnica. O que é importante naquela técnica? É como se aquela técnica adquirisse vida própria. E eu esqueço a corporalidade ali do paciente, do usuário, naquele momento específico, e o momento fundamental que eu devo dedicar atenção é a execução adequada da técnica. É isso que a gente chama de fetiche, quando ela adquire vida própria. Então, não importa mais tanto as pessoas, mas sim a execução adequada da técnica. Ou seja, ela toma vida própria, ela passa a se autorregular e a regular o meu trabalho enquanto enfermeiro, assistente social, professor na educação. Ou seja, a gente tem que cumprir um horário de 30 minutos e dar determinado conteúdo da ementa. Eu sou regulado por esses processos que me dominam, processos técnicos, em soma. A gente tende a diminuir a técnica somente à execução manual. Mas não, as técnicas são muito mais amplas que isso. Tem técnicas educacionais. Eu tenho técnicas que se expressam nas políticas de saúde. O que é que a gente faz na gestão em saúde? Nós executamos protocolos, outras formas de execução da técnica. Tá? Então a gente está preso ainda a esse horizonte. E com isso nós temos um processo de alienação.
E essa alienação aqui a gente trabalha a partir de Lukács, né? E Marx também. Mas como uma coisa que se exterioriza, ou seja, executo a técnica, ela sai de mim, mas ao sair volta contra mim como uma força estranhada. Então quando a gente fala de alienação nesse momento, nos referimos ao estranhamento, a quando eu não me reconheço nessa atividade executada e quando aquilo se volta para mim como uma força opressora, como acontece nos ambulatórios, nos hospitais, nas salas de aulas, né? Eu tenho que cumprir o plano ementário. Eu tenho que cumprir o plano que executou. Mas às vezes a realidade coloca outra possibilidade, outra demanda. Mas a gente tem que estar preso àquelas questões anteriores. Pode passar. Bom, e aí a gente separa um pouco, né? Claro que eles se dão hoje, né, em articulação, né? Que é o processo de produção dos conhecimentos. A gente teve uma palestra ontem sobre isso. E o processo de transmissão, reprodução, né, através da educação. Então, o tecnicismo, como uma condição do capital, né, a gente precisa produzir mercadorias de forma técnica, tecnicista, porque quanto mais tecnicista for, geralmente maior vai ser a produtividade do trabalho. Então, esse tipo de condição, né, vai nos requerer formas específicas de produzir conhecimentos. E aí nós temos, principalmente por excelência, né, o positivismo como a forma, isso é uma expressão do Lukács, como a forma mais desenvolvida de manipulação da natureza. Qual o problema disso? Porque a manipulação nas questões naturais da matéria e apenas não é manipular a natureza para colocá-la ao dispor de um gênero humano consciente. Não. Eu manipulo a natureza porque essa manipulação me dará melhor condições de produzir mercadorias mais rápido, melhores mercadorias, mercadorias mais duráveis, mercadorias que vão vender mais. Ou seja, o produto final, né, da produção de conhecimentos aí se destina à produção de mais-valia, da autorrealização do capital. Então, o capital tem essa força de determinar como vai se dar o processo de produção dos conhecimentos. É assim que nasce o positivismo, né, como uma tomada de posição idealista, manipulatória da natureza, e o seu aprofundamento, né, matemático, que nós consideramos o pragmatismo, o utilitarismo. Hoje a gente, isso é expressamente cotidiano no curso, né? No meu curso, eu acho que nos outros também, nos que eu dou aula professor, eu vou usar esse conhecimento para quê? Qual a utilidade dele? Mas não é uma utilidade para a vida social, é uma utilidade para o mercado de trabalho. Como esse conhecimento vai me, e aí relembro a fala do professor Talvanes, como isso vai me colocar à frente do meu amiguinho na disputa por uma vaga de mercado de trabalho. Então nós temos como aprofundamento, né, do idealismo positivista o pragmatismo, só que eles não se dão separados, eles se dão de forma articulada. Tá? Nós temos de um lado a racionalização desses conteúdos, né, torná-los racionais, e do outro a aplicação utilitária, prática, pragmatista, previsível, imediata dos conhecimentos. Tá? E tudo isso é o arcabouço teórico de uma formação tecnicista. A gente não pode falar de formação tecnicista sem desconsiderar esses pressupostos teóricos. Eles estão imbrincados, intimamente relacionados. Pode passar. Bom, e aí a gente fala finalmente, do fetiche da técnica, do tecnicismo na escola, no processo de transmissão, reprodução desses conhecimentos, né? E como consequência decisiva, nós precisamos ter a fratura entre trabalho manual e intelectual, mas essa fratura, a gente nunca pode falar, esse trabalho é só manual, como bem lembrou a nossa palestrante ontem, ou só intelectual. A gente fala de predomínio, né? Nós temos um predomínio do trabalho manual e um predomínio do trabalho intelectual, e nós vemos isso como uma tônica
na nossa sociedade, né, essa fratura. Então, nós temos uma formação que é extremamente técnica e outra formação onde nós temos o luxo de colocar discussões políticas, gestão do próprio Estado, formação para as artes, né, para a cultura, coisa que em determinados contextos são, não são bem-vindas. Então, isso também se expressa nas formações escolares, né? Nós temos formações onde predomina o caráter técnico, pragmático dos conhecimentos, e outro onde eu tenho mais formações que se dedicam à cultura e política. E aí, fala também do professor Talvanes, né? Eu não sei se a referência dele foi a minha, né? Também, que foi o Ponce, que ele fala da educação no trabalho, aquela educação primária, né? As pessoas não precisavam estar estudando, porque se educavam no próprio processo de trabalho, né? Não precisava ter que ir à escola para trabalhar, isso é característica das primeiras formações sociais, e o capitalismo funda a necessidade de uma educação para o trabalho, que é essa que nós estamos realizando nesse momento. Estamos nos educando para o trabalho, né? Porque essa é uma das formas mais, vou dizer mais eficientes não, porque o cenário atual mostra que não, mas para ter emprego hoje precisamos ter minimamente algum tipo de formação. Nem sempre foi assim, né, Tavares? E aí, como forma por excelência da nossa formação para o trabalho, nós temos a formação profissional. Isso é tão cristalizado que as pessoas não refletem o que significa profissional, de onde vem. Sabem que vão se formar e serão profissionais. Mas qual a consequência disso? O que é ser profissional? Quando a gente faz um resgate histórico do que foi, né, o que eram os profissionais, eram pessoas que tinham educação para o trabalho, nas sociedades anteriores ao capital, né, ao capitalismo, eles tinham educação para o trabalho e professavam, faziam um juramento. Quem aqui que é formado fez um juramento? Quando concluiu, eu fiz. Tu fez, Jarros? Está cumprindo? Tentamos, né? Então, tudo isso são heranças, né, desse modelo, só que o capital transformou isso na condição elementar dos seus trabalhadores. Nós somos trabalhadores do tipo profissional. E o profissional não leva os problemas de casa para a empresa. Para o profissional, a coisa mais importante é a realização do seu ofício. O profissional segue ordens hierárquicas estabelecidas. Ele não se revolta. O profissional não faz greve. Quem faz greve é trabalhador. Então, nós temos aí também um processo de atualização de memórias que vem de matriz discursiva, né? Não vou adentrar nisso, mas ao fundo, né, da questão, o profissional é um trabalhador em si mesmado. A gente vai tirando dele a capacidade de conexões com outros aspectos da reprodução social. Por exemplo, a luta de classes. Essa é a mais decisiva. Um profissional não tem que se atentar a essas besteiras de luta de classes, as lutas políticas. O profissional tem que cumprir sua função, de preferência quieto e calado. E as expressões atuais, um profissional veste a camisa da sua empresa. Um profissional honra o seu patrão. Acho até uma coisa meio que bíblica, né? Meio patriarcal. Mas são dizeres que circulam e fazem todo sentido. O profissional não chora, o profissional não adoece. Enfim, esse é o tipo de trabalhador. É uma das questões que eu trato na tese, né? O trabalhador profissional atualmente é um super trabalhador. Ele não é um trabalhador qualquer. Ele é um trabalhador que não sofre, que não se solidariza, que não adoece. É um trabalhador que executa, onde missão dada é missão cumprida. E aí nós temos também o fetiche da técnica, né, se expressando nos currículos. Como o tecnicismo se expressa no currículo? Isso é também uma das questões que eu trago, que eu não vi em outro lugar, talvez tenha procurado pouco, mas acho que estou trazendo, é que o tecnicismo, antes de determinar a primeira letra inserida no currículo, ele já coloca a forma de sua estrutura.
dividir disciplinas em conhecimento, o currículo, né, em disciplinas específicas, já é a própria expressão da fragmentação. Então, antes de eu colocar a primeira linha, escrever a primeira palavra no processo curricular, no currículo, o tecnicismo já estruturou a própria condição de ser currículo. A gente não pode pensar o estudo do currículo no capitalismo sem dispensar o estudo do tecnicismo, desse fetiche da técnica, dessa fragmentação. E principalmente quando a gente vai para aquela divisão, que significa muito, né? A gente às vezes acha que ela é fundamental, importante, mas é outra expressão dessa fragmentação. A gente divide entre os domínios do ser, do fazer e do saber. Então, se a gente pega a estrutura curricular, principalmente da enfermagem, foi historicamente dividida nesses três entes. Ser, e o ser se ocupa da disciplina de ética profissional. Então, o ser não é transversal, ele está lá numa caixinha da ética, principalmente nos primeiros períodos, que é para quando chegar no final a gente esquecer, né? E o saber separado do ser. Separado por quê? Porque é o saber para o fazer. Só que a distância e a forma de execução é grande justamente para proporcionar esse tecnicismo. Porque o profissional, ele é tecnicista. Ele não se envolve com outras questões. Para ele importa o ofício, a execução ali da tarefa imediata. Pode passar. Então, como isso é expresso atualmente, né? Existem várias questões, né, várias perspectivas. O próprio professor David Harvey fala de reestruturação produtiva, né? Eu parto de Mesaros na conceituação de crise estrutural do capital, né? Eu entendo que aquela crise de 70 ela não foi uma crise qualquer, não foi uma crise cíclica. Ela inaugura um novo momento do capitalismo, né? Que é um momento de crise estrutural do capital, ou seja, não é cíclico, é uma crise de estrutura, de dominação. Então, a partir disso, nós temos que também reaver outras as nossas estratégias, né, de ampliação, de educação. Então, se a gente observa na enfermagem, nos currículos de enfermagem, a gente vê uma série de contradiscursos, né, de incômodos com a formação tecnicista. A partir da década de 70, meados da década de 70, nós vemos essa formação não dá condição de nós termos a formação integral que nos prometeram. Então as pessoas começam a se incomodar. Veja, é uma crise de dominação. Aquela dominação bem-sucedida, quieta de outrora, já não começa a ter a mesma eficácia. E aí, os ideólogos, o próprio sistema precisa se refundar, se refazer para garantir essa dominação. E aí spoilando a minha tese, né? A gente trabalha, entende que esse processo de dominação, de garantia de dominação, é através da resistência. Não há dominação sem resistência. Mas em certas conjunturas, a resistência garante a dominação. Então nós somos chamados a dialogar, dizendo, pronto, vocês estão incomodados com a formação tecnicista. O que é que vocês querem? A gente vai elaborar, faz seminários. Ao final de 10 anos, nós compilamos os resultados e propomos o quê? Outra formação tecnicista. Só que com a fachada do progressismo. Então nós agora queremos formar um profissional generalista, crítico, reflexivo, humanista e cidadão. Quando a gente faz fica preso, né, na superfície linguística, lá naquelas palavras, a gente não vê mal algum. Quem não quer um profissional crítico? A classe trabalhadora precisa. Quem não quer o capital? Um profissional crítico, um professor crítico, um enfermeiro crítico. Só que quando a gente faz a investigação do que é crítico, do que é generalista, e a gente chega no aprender a aprender, vamos chegar lá na pedagogia das competências, a gente vê que é um tecnicismo ampliado, só que agora
com uma roupagem humanista. E aí que se caracteriza o que a gente considera como a farsa. Que a farsa convence. Se não convence, não é farsa. Então, quando a gente vai nas diretrizes curriculares de enfermagem, vê isso, elas são saudadas pelos estudiosos, né, da profissão como o fim dos nossos problemas educacionais. O que bastaria agora? Bastaria pôr em prática as diretrizes curriculares de enfermagem. E muito se briga. O problema é que a gente não coloca em prática. Ao contrário, nós colocamos sim. Todo problema decorre de que o que a gente espera por crítica, por generalista, não é o que está lá. Nós estamos perseguindo um fim por um caminho diferente, que está nos levando a outro. Tá? Então, essa é a eficácia do disfarce, a eficácia da farsa, que não é uma questão só da enfermagem. Falo da enfermagem porque é minha matriz de estudo, mas se coloca em todos os projetos, né? Todas as diretrizes curriculares, porque quando a gente estuda, né, a estrutura deles, parece um copia e cola. Então, toda profissão no Brasil é para formar egressos generalistas, críticos, cidadãos. Então, isso é um problema comum, né? E aí, isso data de 96 com a LDB, né? 2001. Só que nós temos problemas mais atuais, né? A ampliação ainda maior do tecnicismo. E essa ampliação ainda maior se dá nas máquinas, né? Eu estava procurando meu celular, mas ele está ali carregando. É porque a gente trabalha agora, a gente é tecnicista também em casa. O processo de uberização, tão falado, é mais uma expressão desse fetiche da técnica, só que agora sob a articulação da tecnologia da informação. A forma de controle e a internalização desses valores, ela se dá de forma bem ampliada. Então, quando a gente pensa, e eu entendo que a expressão brasileira é um caso emblemático, né, expressivo disso, nós disponibilizamos dados, informações às pessoas. Nunca no Brasil, e aí não é parafraseando Lula, tá? Nunca na história desse país as pessoas tiveram tanto acesso ao ensino superior ou à educação. Mas o resultado disso foi o quê? Uma educação estranhada. Olha a expressão. Olha o resultado disso em 2018. Nós temos um presidente reacionário que tira direitos e foi tão bem executada essa tecnificação, né, da formação. Quantas pessoas foram às ruas protestar? Sei que foram, mas quantas? Quando a gente pensa um país de mais de 200 milhões de habitantes. E é de ficar inveja dos nossos países vizinhos, né? Então, a revolta que se instaura na Colômbia, ela se dá por conta do trabalho intermitente. Coisa que aqui passou muito fluida, né? Claro que houveram as revoltas digitais, né? Os protestos nas universidades, das centrais sindicais, mas o povo não foi. A gente pega o Chile agora. E o Brasil, em condições bem piores, quando a gente pensa 50 milhões de pessoas desempregadas, né, que a gente fala desse índice de 11,8 milhões, né, mas na verdade é bem mais que isso, que a gente considera desalentados, informalidade, enfim. E nós temos esse processo de pacificação que está efervescendo, mas até agora nada. Então, pode passar aí, vou encerrar. Então, essa aí é uma. Hoje eu estou bem clichê. Nunca mais eu tenho utilizado slides em apresentações. E para completar, eu trouxe até uma mensagem final, né? Vou ler e depois eu explico o porquê. Não coloquei o autor, mas acho que algumas pessoas já se familiarizaram aqui. É do Marx e do Engels, na ideologia alemã, tá? Um dos primeiros escritos deles. Até o momento, os homens sempre fizeram representações falsas de si mesmos,
daquilo que eles são ou devem ser. Eles organizaram suas relações de acordo com suas representações de Deus, do homem normal e assim por diante. Os produtos de sua cabeça tornaram-se independentes. Eles, os criadores, curvaram-se diante de suas criaturas. Essa é a própria expressão do fetichismo, né? Nós criamos as técnicas, mas por que elas nos dominam? Nós criamos as tecnologias, mas por que hoje elas nos dominam? Então, a gente fala, é uma fala muito fatalista, né? Essa nossa, dos marxistas atualmente. Mas a gente não pode esquecer, né? E como o Talvanes não esquece e nos relembra no final de sua fala também, que a história está aberta, que o processo de reprodução social é histórico. Nada deve ser pensado como impossível de ser mudado. Então, por mais que nós tenhamos sido dominados esses últimos séculos por criaturas, né, por nossas criaturas, isso são questões históricas dadas socialmente e socialmente podem ser rompidas, tá? Tanto do ponto de vista da educação como do ponto de vista econômico, né? Porque se interconectam. Então era isso. Obrigado. A indústria 4.0, ela alterou as relações de trabalho e, por consequência, vai influenciar no processo de aprendizagem. Alguns cursos têm que mudar a sua grade curricular para atender às necessidades, outras disciplinas deixarão de existir e novas profissões surgirão. A pergunta é: a inteligência artificial poderá causar impacto na inteligência humana? Foi enfatizada a questão da expansão do ensino superior. E aí eu queria saber, assim, como que essa expansão está relacionada com a própria mercantilização da educação. E aí, já um pouco mais direcionada para o Felipe, como essa mercantilização se relaciona com a própria alienação também da educação, porque acho que a alienação é uma categoria importante para a gente compreender a lógica da reprodução do capital, né? Do padrão de acumulação do capital, como você trouxe em relação à crise estrutural na década de 70. E a gente tem uma disputa, né? Entre máquina, né? A máquina e o trabalho humano, né? A única forma, a máquina não trabalha, o homem trabalha. E isso vai causar uma remodelação, já causa, né? A gente já vê, eu participei recentemente de uma estruturação de um projeto de curso, né? Numa faculdade privada, e a gente tirou uma série de disciplinas, né? De caráter inclusivo, né? A gente deixou o mínimo, enxugou esse currículo mínimo, então ele é minimamente inclusivo e teve que adequar essas novas considerações, porque vai chegar na questão fundamental que a nossa formação não é para a humanidade, ela é para o mercado de trabalho. Não vou dizer para o trabalho, é para o mercado de trabalho, né? Então, só que aí nós temos um problema fundamental, né, Talvanes? O capital ele tem uma forma de realização que depende de produção, circulação e consumo. Então, eu vou produzir mercadorias para as pessoas consumirem. Se a máquina tomar, isso é um problema do desemprego estrutural, né? Uma contradição que ele coloca. Se a máquina tomar os postos de trabalho, quem vai consumir as mercadorias produzidas na indústria? Então, por isso que a gente vai tensionar, tem que tensionar, né? Mas ele interferirá sim. Agora, lembrando disso, o capital não pode, mesmo com toda, e esse é um problema, né? Porque, veja só, eu acho que estava ouvindo essa discussão no início, nós teríamos condições de trabalhar muito pouco hoje, dado o desenvolvimento das capacidades humanas, da própria tecnologia, das técnicas, né? Não se trata de ser contra as técnicas, mas a forma como ela está empregada na atualidade. E, em consequência disso, nós vimos ontem dados alarmantes sobre adoecimento
no trabalhador, adoecimento no trabalho. E esse adoecimento é porque as pessoas trabalham demais. Eu sinto que eu trabalho demais. Não tenho dúvidas que eu trabalho demais. Isso me adoece. Só que você olha de um lado e vê condições de trabalhar muito pouco, caso fôssemos um pouco mais não, né? Vivêssemos em outra forma social. Então, é uma questão que implicará, que reduzirá postos, mas novas profissões vão surgir, né? E a gente viverá nesse dilema, nessa contradição, nessas revoltas, alienação, né? Eu sou trabalhador do setor privado. E a gente vê isso de forma muito mais expressa lá do que aqui na universidade. Então, trabalho numa faculdade. A faculdade não precisa produzir pesquisa. Ela fará pesquisa? Não. Pesquisa é o quê? É caro. Então ela não fará isso. Veja a necessidade dos alunos, da população que ela está inserida, mas ela não fará. Por quê? Ela não tem essa obrigatoriedade, a não ser o TCC, que é um simulacro de pesquisa, né? Essa é a realidade, que para ali as pessoas têm o diploma enfim, seguem sua vida no mercado de trabalho. Então, quando a gente fala em alienar-se, isso é muito expressivo. Já nos primeiros períodos, ninguém quer uma humanidade melhor. Veja que a gente perdeu isso. Você entra na faculdade, pronto, vamos lá, gerações, né? Eu entrei na UFOL, acho que foi em 2007. Escutávamos muito, faço enfermagem por amor. Esse romantismo. Muita gente faz pedagogia também por amor e tal. Só que isso acabou. Pelo menos é a realidade que eu tenho contato. Ninguém faz mais enfermagem por amor. Diz, não, o amor é o cuidar. Não, eu quero porque é uma forma de me inserir no mercado de trabalho. Veja, eu não penso mais na pessoa que cuidarei. Isso é consequência, é secundário ao que é primário, que é um salário, o assalariamento, né? Eu quero, porque as pessoas querem subsistir, né? Eu quero sobreviver. Então, primeiro eu. Então, são expressões já dessa lógica capitalista que se arrasta. Então, é sim alienado. A educação sim produz alienação, né? Principalmente por isso. O nosso objetivo é não vou dizer concurso, né? Porque essa realidade já passou. É estar no mercado de trabalho, estar bem colocado no mercado de trabalho. Qualificação para quê? Para estar no mercado de trabalho. Então não vejo mais a realização de um gênero. Eu me alieno disso. Isso me é estranho. Quando você fala, não, eu quero mudar, eu quero melhorar a vida das pessoas. As pessoas vão rir. Os alunos vão rir, né? A gente quer um emprego. E a gente não está criticando as pessoas que querem emprego. Precisamos comer, vestir, andar, comer bem, né? Comer bem, beber bem, se divertir. Só que isso se torna um momento central da nossa vida. A gente se animaliza, né? Isso o Marx traz nos manuscritos quando ele diz que no trabalho, que é o local de realização humana que deveria ser, que aquilo que nos faz humano é o trabalho, eu me sinto animal. E eu me sinto homem naquilo que é animal, comer, dormir e descansar. Então esse é o processo de alienação e ele sim é expresso, está sendo expresso, né? A gente vê aí um desmonte das universidades federais, não à toa, que é justamente para retroalimentar o setor privado, né? A lógica privada, e não privado presencial, que é outra questão, né? Esses dias estive fazendo uma pesquisa no sertão alagoano. Nós não temos, olha, veja que grave, nós não temos instituições que ofertam pós-graduação presencial. Nós não temos. Não se tem. Você pega Batalha, Olho d'Água, Jacaré dos Homens, Delmiro, não tem.
Agora, EAD nós temos vários. E aí o debate é para outros momentos sobre EAD. Mas, antecipando, o EAD é a expressão da tecnificação, do tecnicismo. A gente simula o diálogo, são chats interativos, né? Então, nós temos ainda mais ampliada essa questão do tecnicismo, né? O EAD hoje é a expressão maior do tecnicismo na educação. O seu nome, moça? Sim? Tamires. Se o capitalismo afeta na educação, ele não só afeta, ele determina. Seguramente os motivos que te trouxeram aqui, talvez não conscientes, mas inconscientes, são motivos dados pela determinação capitalista. É ela que moldou o seu currículo, é ela que moldou o tempo que você permanece aqui na universidade, é ela que vai moldar a sua especialização. Então, não dá para fugir disso. Não dá. Agora, dentro dessa lógica, nós podemos resistir, e não só resistir, né? Porque quando a gente fala resistir, é uma questão da impressão de ser defensivo. Eu resisto como posso. Não. Dentro disso, eu posso me contrapor, eu posso me revoltar, e além do que é me dado a pensar, não só posso, como devo. Mas a nossa formação, a tua vida, desde antes de aqui, ela já é determinada. Foi na escola primária, vai ser no mercado de trabalho. Então, e vou dar só um exemplo disso, né? Como o capital é o senhor do tempo. A gente dorme para quê? Para trabalhar no outro dia. Para repor as energias para quê? Para trabalhar. E trabalhamos a semana inteira nesse pique, descansando à noite para ir trabalhar. E final de semana estamos cansados suficientemente para descansar mais para segunda-feira estar trabalhando. Isso antes, né? Porque agora o trabalho aos domingos é uma realidade presente. Então, sim, determina, né? Vai colocar muitas dificuldades para você, mas não desanime, porque eu acho que a vida fora da universidade, para o capitalismo, é bem pior, né? Aquilo que Talvanes coloca não é uma questão de oposição à necessidade. O capital precisa que nós estejamos aqui, que sejamos bem qualificados. O problema é que, como secundário a isso, nós vemos pessoas, cuidamos de pessoas, né? Nós atendemos pessoas, enfim. É isso. Bem, vamos lá. Vitorino, o Felipe tem toda a razão, né? O trabalho, né, ele é universal, uma categoria universal, não tem como ser eliminado. Ou seja, o que caracteriza a sociedade humana é exatamente a essência do trabalho. A gente sobrevive, ou toda a riqueza que é produzida só tem uma única origem, que é a transformação do mundo natural. Quer dizer, é isso que é o fundamento da sociedade. Então, não há nenhuma sociedade no passado, nem tampouco poderá haver nenhuma sociedade onde o trabalho desapareça. Porque ele é exatamente o fundamento da sociedade. O que nós precisamos para sobreviver materialmente e para reproduzir a sociedade materialmente, nós tiramos da natureza através do trabalho sobre ela. O desenvolvimento da técnica, das tecnologias, tudo isso só faz aumentar a produtividade do trabalho. Então a gente tem um processo no qual a produtividade, o trabalho se torna cada vez mais elevada. À medida que eu reduzo a quantidade de tempo de trabalho, o número de trabalhadores e produzo uma riqueza maior, isso só me diz que o trabalho está sendo mais produtivo, ou o que o Felipe mencionou. Quer dizer, você tem uma situação na qual há uma nítida redução do tempo necessário para produzir toda a riqueza social, à medida que eu tenho menos trabalhadores transformando o mundo natural e produzindo riqueza. Então, a tendência é que futuramente essa redução do tempo de trabalho socialmente necessário para produzir riqueza seja menor ainda, ou seja, que a gente tenha menos trabalhadores efetivamente transformando o mundo natural. Mas isso não aponta o desaparecimento do trabalho, só aponta o aumento da sua produtividade. Então, por mais que a gente desenvolva as forças produtivas, as tecnologias, as técnicas, etc., e reduza o trabalhador efetivo, a gente nunca vai estar numa situação em que o trabalho desapareça, porque a máquina não cria valor, não cria riqueza. Quem cria riqueza é o trabalho humano, a partir da transformação do mundo natural. O que acontece é que essa redução do tempo de trabalho socialmente necessário para produzir a riqueza
está sob a lógica do capital, sob a lógica da sociedade de classe. Então, você não universaliza essa redução do tempo de trabalho socialmente necessário, né? Como o Felipe mencionou, se todo mundo trabalhasse, isso é, se todo mundo efetivamente transformasse o mundo natural, e se a produção material da humanidade fosse girada para atender autênticas necessidades humanas, ninguém teria que trabalhar muito. Nós trabalharíamos, sei lá, poucas horas durante a semana ou durante o mês. Mas não é isso que acontece, porque essa redução desse tempo acontece sob a lógica do capital. Sobre a questão que a Ana colocou, veja, Ana, de fato, a gente tem uma expansão inegável da educação, inclusive no ensino superior. Prova disso é isso aqui, né? Nós chegamos aqui, acho que o Diego chegou em 2006, eu cheguei aqui em 2008, 2010. Eu cheguei aqui em 2008, mas a universidade existe desde 2006. Isso é uma prova concreta disso. Nós não tínhamos a UFAL, nós tínhamos 2 universidades públicas aqui. Na época nós tínhamos a antiga FUNESA e só, né? E a gente tem uma série de instituições privadas. Esta expansão, como eu tentei demonstrar desde o início, é a expansão que se dá da necessidade mesmo da reprodução da sociedade capitalista hoje em dia. Não se antagoniza com ela, né? Você pode dizer, bom, a gente está formando uma massa de força de trabalho enorme ao longo. Se a gente pensar só na UFAL, de 2006 para cá, formamos uma série de trabalhadores. Evidentemente que muitos, ou a imensa maioria, não estão trabalhando nas áreas que se formaram. Então, a gente não qualificou essas pessoas para a área de formação. Não porque elas não tivessem uma formação, tiveram formação do ponto de vista formal, porque não existe emprego, né? Mas a gente qualificou para outras necessidades do mercado. Então, por exemplo, onde estão os nossos alunos? Estão na AIC, por exemplo, que é uma empresa de telemarketing aqui em Arapiraca, emprega, sei lá, cerca de 4.000 pessoas. A gente desenvolve aqui competências que são vitais para a AIC, uma empresa como a AIC, se instalar em Arapiraca, né? Porque tem uma força de trabalho qualificada e mais barata do que se ela se instalasse, por exemplo, em São Paulo. Então, todas essas universidades e faculdades, né, que nós temos aqui privadas atendem necessidades de mercado e fazem esse ajustamento ideológico, né? E são mercadorias. Veja, essa mercadorização não acontece só nas privadas, acontece internamente aqui, né? Acontece internamente aqui. Nós vivemos um processo de mercadorização da universidade. Veja, por exemplo, eu cheguei aqui, esse prédio novo, aqui nessa sala tem uma carteira dessa quebrada. A carteira foi comprada agora. Ela foi quebrada porque ela é feita, é vagabunda, né? Para ser trocada, para ser substituída. Então você tem uma circulação de mercadoria muito intensificada no interior das universidades, né? Sempre esse processo de mercadorização, quando você gira as pesquisas, por exemplo, às necessidades de mercado, como são as pesquisas hoje em dia. As pesquisas não se voltam para o conhecimento do mundo real ao nosso redor, no campo da ciência, no campo do mundo da física, da matemática, da ciência natural, não. Ela se volta para as necessidades do capital. Em que essa pesquisa vai contribuir do ponto de vista da reprodução do capital? Esta é a lógica. Então, não há antagonismo nessa expansão. Além do que, essa expansão se dá não do ponto de vista qualitativo, mas do ponto de vista quantitativo. A ênfase é exatamente na expansão quantitativa e não na qualidade, né? Pega a educação básica, por exemplo, a gente ouve diversos discursos em que os alunos, em que as pessoas hoje em dia dizem, pessoas com mais de 40, 50, 60 anos, dizem, olha, eu não troco a 4ª série que eu fiz no fundamental na minha época pelos meninos que estão saindo do médio hoje. E quando você vai analisar concretamente em termos de domínios de saberes elementares, esse sujeito que só chegou à 4ª série tem um domínio maior do que os meninos que estão saindo do médio hoje. Isso é uma visualização clara dessa desqualificação da educação. Então você expande desqualificando, né? Isso na universidade acontece claramente também, né? Você abre de fato a universidade para a classe trabalhadora, você expande. Mas os melhores cursos, melhores do ponto de vista da oferta de empregos no campo do mercado de trabalho, são inacessíveis para a classe trabalhadora. Não sei se aqui tem alguém de medicina, mas para um indivíduo da classe trabalhadora chegar a fazer medicina é um sacrifício imenso. Ele tem que fazer um sacrifício muito maior do que o indivíduo que é oriundo da classe burguesa, né? O sacrifício pessoal é muito maior. Então, ao expandir, na verdade, como diz o Marx, não sou eu que estou dizendo, não, Marx diz isso no programa de Gotha. Ao expandir ou a defender a universidade pública, aparentemente, veja, isso não estou dizendo que isso não seja negativo, mas aparentemente parece que a gente está indo contra o capital. Mas, na verdade, ao fazer isso, como diz o Marx lá, a gente está custeando a formação da classe dominante pelo fundo público do trabalhador. Sabe?
E nas instituições privadas nem se fala, né? Você expandiu aqui no Brasil particularmente, a gente pegar o dado do Brasil, você expandiu a universidade, o acesso ao ensino superior, mas atendendo às necessidades de mercado, né? Sobre a alienação, Ana, veja, para o Marx, o fundamento da alienação está na relação que é instituída de compra e venda da força de trabalho. Esta é a origem da alienação. Então, o trabalhador, ele é historicamente colocado na situação na qual ele não tem nenhuma outra forma de sobrevivência a não ser vendendo sua força de trabalho. Há um processo histórico que produz esse indivíduo. Na Idade Média isso não tinha. O sujeito tinha como se virar sem vender sua força de trabalho. Mas nesse processo de transição, ele é despossuído de tal modo de qualquer outra forma de sobrevivência que ele é obrigado a vender sua força de trabalho. Ninguém deseja, porque é recalcitrante trabalhar sob uma lógica alienante. Isto é, trabalhar para o que o outro deseja que você faça, e não o que você entende. Então, o fundamento da alienação é exatamente a venda e compra da força de trabalho. Ao comprar a força de trabalho, vai ser quem compra que vai determinar o ritmo, o que você vai produzir, como vai produzir. A partir daí, uma série de alienações se edificam na sociedade capitalista. Esta alienação carrega, como qualquer outra alienação, um obstáculo à autêntica realização humana, ao mesmo tempo que não se desprende do fato de que, em alguma medida, realiza o indivíduo humanamente. Então, pega o trabalho, por exemplo. Ele aliena o indivíduo, né, provoca estranhamentos, que eu vou trabalhar no que eu não quero, sob comando de outro, produzindo o que não é necessidade autenticamente humana. Mas, ao mesmo tempo, esse trabalho é quem produz a riqueza, que mantém a sociedade na sua reprodutividade social. Então, ele carrega os dois elementos, né? Isto também acontece com as outras formas de alienação que daí decorrem. É o caso da educação. Então, da mesma forma, por exemplo, para um trabalhador alienado é muito melhor ele vender sua força de trabalho do que não vender. Então, eu mesmo sabendo que o trabalho é alienado, a melhor condição que eu posso ter numa sociedade capitalista, não sendo eu dono de meios de produção, é vender minha força de trabalho. Mesmo eu tendo clareza que o trabalho é alienado, eu não posso deixar de vender, senão eu não sobrevivo materialmente. Então, da mesma forma que a melhor condição é que eu vendo a minha força de trabalho, do ponto de vista da educação é a mesma coisa. Mesmo eu sabendo que a educação é reprodutivista, cumpre um papel na direção da manutenção das relações opressoras da sociedade capitalista, etc., etc., a minha melhor condição para a sobrevivência material nessa sociedade é ter o máximo de informação que for possível. Tá? A educação carrega esse duplo caráter alienante, que tem origem no próprio trabalho alienado, que é o fundamento da sociedade capitalista. E Tamires, para concluir, deixa eu lembrar o que foi também. Lembrei, veja. O que cada um busca com a educação é a sua sobrevivência material. A educação cumpre um duplo sentido: a reprodução da sociedade e a reprodução do indivíduo. Para eu me reproduzir socialmente no interior dessa sociedade, inclusive não só socialmente, materialmente, né, eu tenho que vender minha força de trabalho. E para qualificar a minha venda de força de trabalho, eu tenho que buscar o máximo de informação possível. Então, o que é que nós fazemos no interior da educação, na sociedade capitalista e, sobretudo, contemporaneamente? A gente é a mercadoria. A força de trabalho se transforma na mercadoria, é uma mercadoria. Então eu tento qualificar essa minha mercadoria. E a qualificação dessa mercadoria não é sobre a ótica humana nem sobre a minha ótica. É sobre a ótica do que o mercado precisa. Então vou buscar fazer especializações, formações, e a flexibilização da educação direciona para isso, para eu ter uma formação mais flexível. Eu vou fazendo os cursos e a formação que me tornam mais venal para o mercado. Então, a lógica da formação não é a autorrealização do sujeito, não é a emancipação da humanidade, não é a realização humana. A lógica da formação é eu me qualificar para me tornar venal para o mercado. Isso se impõe. Evidentemente, conhecendo os companheiros aqui da enfermagem, Sócrates, Jarbas, Diego, os demais companheiros, que a ênfase que tenta se dar na formação aqui é outra. Mas essa formação também direcionada para o mercado é inescapável, porque eu não posso deixar nem me furtar de preparar os indivíduos para sobreviver materialmente. Eu tento, no espaço de autonomia que possuo, seja na enfermagem ou qualquer outro campo que a gente atua, nessa perspectiva, né, de crítica radical ao capital, eu tento mostrar o caráter fetichista da educação, mostrar o caráter fetichista da sociedade, mostrar a historicidade do processo social, mas eu não posso, pelo peso mesmo do cotidiano, deixar de formar as pessoas, os indivíduos que eu tenho responsabilidade para a necessidade de mercado. Eu mesmo sou resultado disso. Então, vejam,
É inescapável no interior da sociedade essa formação. Né? Eu tenho, não é algo que eu possa resolver subjetivamente. Da mesma forma como eu não posso resolver subjetivamente a alienação do trabalho, eu sei que o trabalho é alienado, mas eu saber que o trabalho é alienado não altera a alienação do trabalho. Eu resolvo na minha consciência, mas inclusive eu mesmo vou ter que me alienar. Permanece a alienação. Também é no campo da educação. Eu posso me voltar e direcionar minha formação para a perspectiva mais radical possível. Mas não resolve o problema fundamental da educação, porque ele decorre dessa sociedade alienada. A transformação tem que ser radical. Tem que direcionar para a superação dessa ordem. No interior dessa ordem não dá. O máximo de realização nossa que a gente busca é sempre no interior dessa ordem, é sempre no interior dessa ordem. Né? Então, me qualificar, veja o que é realização. É eu conseguir passar no concurso, né? Conseguir me constituir num burocrata de alto escalão do Estado, sobretudo na justiça, que paga melhor. Né? Isso é realização e a gente fica feliz quando nossos alunos conseguem. Mas isso não direciona em nada para a superação. Pelo contrário, o capitalismo permite, pela sua própria natureza, mobilidades sociais. Então, tanto o indivíduo pode ser um trabalhador e se transformar num capitalista, como o indivíduo pode ser um trabalhador cujas perspectivas sociais seria dele desaparecer materialmente, mas ele pode se tornar um alto burocrata do Estado. Pega o exemplo do Joaquim Barbosa, por exemplo, né, que além de negro, na sociedade brasileira, né, era filho de empregada doméstica, conseguiu se constituir um burocrata de alto escalão que chegou até presidente do Supremo Tribunal Federal. As mobilidades são possíveis no capitalismo. Né? E essas mobilidades só indicam uma coisa: aqueles que se mostram mais eficientes para assumir os postos e assegurar a reprodutividade do capital se tornam aqueles que vão assumir os postos. Não rompe a lógica. Pelo contrário, se um cara é trabalhador e se torna capitalista, na concorrência intercapitalista ele se mostrou mais eficiente. Para a reprodução do capital, é ele que importa o capitalismo em geral, e não aquele que foi derrotado. Então, na educação, nós estamos nessa mesma esfera. No interior dela, e por ela mesma, não tem como a gente romper essa lógica. Como diz Mesaros, tem que ser a construção de uma nova internalização contra essa ordem de internalização, mas que tem que caminhar junto com transformações de outra ordem. E mais ainda, a educação não é só formal, a educação ela se processa em todos os âmbitos da vida. Então, esse processo tem que ser um processo geral. Se a gente quer e percebe a necessidade, a urgência de suplantar a sociedade positivamente, porque ela pode ser suplantada, tanto para a extinção da humanidade, como uma regressão social a uma barbárie, mas se a gente quer superar positivamente, a gente tem que direcionar a nossa ação cotidiana, em sala de aula, fora, em todos os espaços, para a construção de uma alternativa a essa sociedade sustentável. Porque essa está demonstrando, está gritando, está ululante, mostrando a falência dela, a impossibilidade de sobrevivência a longo prazo. Por todas as questões, por destruir a humanidade, por destruir as condições de sobrevivência dessa humanidade, né? Na Terra, enfim, mas ainda assim é muito mais fácil acreditar que eu posso fazer correções no interior do sistema, é muito mais fácil que eu posso acreditar que eu posso reformar a educação do que o que é impossível, do que acreditar que eu posso construir uma outra ordem societária superior a esta, o que é possível. Então, aquilo que é possível aparece como sendo impossível, e o que é impossível aparece como sendo possível. A gente fica dentro dessa lógica pensando que a gente pode fazer reformas aqui e acolá, e não é possível. E não é possível porque eu estou dizendo, e outros autores disseram, nos quais eu estou me sustentando, não é possível porque a história comprova que não é possível. Nós temos 300 anos, 200 anos de reformismo, né? Se a gente considerar desde o início o liberalismo. E as questões sociais não são resolvidas, e a desigualdade não é resolvida. Não, mas não pode ser, não tem como ser resolvida. Então, isso que você aponta da educação não é um defeito, não é algo corrigível. Pelo contrário, ela está mostrando-se eficiente as necessidades da reprodução contemporânea. Não é um problema. É um problema para a gente. Hoje a gente está se posicionando contra a reforma educacional que está em curso, defendendo uma outra reforma que a gente já criticava. Então, veja. Né? E essa reforma que está vindo, está se processando, ela é inevitável. Ela vai ser inevitável. Vai se instituir de qualquer modo. Né? Então, enfim, a gente tem que direcionar todas as nossas ações para a superação dessa ordem, não no interior dela.